Jesus. Vamos à palavra de Deus. Eu peço, por gentileza, que você abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo neste momento. Pai, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre os instantes que passaremos agora estudando a tua palavra. Seja um tempo de exortação, de cura, libertação e, ó Deus, nós nos submetemos totalmente à tua voz, ao comando do teu Espírito. Venha a palavra do conhecimento, os apontamentos proféticos e tudo o que lhe aprouver, a fim de que haja edificação no corpo. Eu oro com minha fé, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Romanos capítulo 7. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 7. Diga comigo, nada novo. De novo, nada novo. Se você pegar desde o início, desde o capítulo 1 do livro de Romanos, não se esqueça que é uma carta. É o apóstolo Paulo escrevendo para os nossos irmãos, a igreja que estava em Roma, irmãos convertidos em Roma. Se você entender e olhar para todo o livro como uma carta, você começa a ter uma noção melhor de todo o sentido daquilo que ele quer compartilhar e ensinar. Então, veja só. Logo no início, me chama muito a atenção, este é um versículo que a bispa e eu fomos ensinados a decorar quando no seminário, lá em Minas Gerais, no capítulo 1, verso 21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E aí a gente começa a ver no capítulo 2, o apóstolo Paulo falando do justo juízo de Deus sobre a humanidade caída, a humanidade que por conta do pecado se afastou do Senhor. No capítulo 3 ele inclusive começa a falar de que a humanidade, o homem é injustificado. Seus pecados, o pecado da humanidade faz com que o homem seja culpado. Nós somos, por conta dos nossos pecados, culpados. E ele no capítulo 3 diz, ninguém é justo. Então o apóstolo Paulo começa a trazer a argumentação da fé. E se você quiser dar um título, por exemplo, para o livro de Romanos, eu colocaria a graça de Deus. O livro de Romanos é uma apologia, uma defesa da graça de Deus. Reza a lenda que Martinho Lutero, ele leu 25 vezes seguidos o livro de Romanos. Foi quando seus olhos foram abertos e ele então compreendeu que a salvação se dá pela graça e não pelo esforço humano. Aí ele começa no capítulo 4 a falar sobre a experiência de Abraão, como ele foi justificado pela fé. Capítulo 5, a paz e a alegria que temos no Senhor, e depois ele vai trazendo todas estas analogias, aplicações, até que no capítulo 7 ele também traz alguns ensinamentos sobre o casamento, mas ele já no final do capítulo 6 nos traz aqui uma lição sobre sermos escravos da injustiça. Não se esqueça de que ele começa a carta falando da natureza caída do ser humano sem Deus. Repita comigo, nada novo. Novamente diga, nada novo. Eu não venho ensinar nada novo para vocês hoje. Nada que vocês não saibam. Mas
Quando agora, a partir do verso 7, do capítulo 7, o apóstolo Paulo começa a compartilhar algo, nada novo, mas que mesmo tendo conhecimento, incrível como nos vemos caindo. Nos vemos muitas vezes cometendo erros que não deveríamos cometer mais. Ele começa a sua carta, e por conta do tempo eu não li mais versículos, mas é incrível como que o apóstolo Paulo começa a trazer as consequências de uma humanidade sem Deus. Como é terrível. Então, eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta, e aqui do verso 7 até o verso 25, eu quero falar sobre a luta de todo crente. Veja, do verso 7 até o verso 12, aqui o apóstolo Paulo começa a falar da lei, a lei de Deus. E é óbvio que havia uma certa influência dos judaizantes, aqueles que queriam que, mesmo por conta da graça de Cristo, mas por olharem ainda para seus costumes, olharem para a cultura, queriam que a igreja, mesmo tendo Cristo como fundamento, alicerçasse também sua justificação em suas obras no cumprimento da lei. E o apóstolo Paulo, ele rechaça totalmente esse pensamento. Ele quer falar da graça, mas ao mesmo tempo ele nos apresenta a lei como sendo santa, mas não como meio de salvação. Essa é uma tendência humana perigosa. Por isso é incrível que, enquanto estamos aqui como igreja, eu faço questão de trazer esse pensamento para lutarmos contra a religiosidade, porque temos essa tendência de nos submetermos a uma religiosidade, ou seja, algo que eu faça para poder merecer. E quando você caminha nessa direção, não se esqueça, você se afasta do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo que a lei, ela tem um propósito. E o propósito da lei, diferente do que os judeus criam, porque eles criam que a lei salvava quando você a obedecia, mas o apóstolo Paulo nos traz a argumentação aqui em Romanos capítulo 7, de que o papel da lei é revelar o nosso pecado. Por isso que o apóstolo João, inclusive em sua carta, ele diz: se você afirma não cometer pecado algum, a você mesmo se engana e chama Deus de mentiroso, porque é Ele quem diz que somos pecadores. Então o papel da lei não é nos salvar, mas é revelar quem somos sem Deus. A lei é a régua, é Deus colocando a régua, e é uma régua alta. E a verdade é que nenhum de nós conseguimos cumprir toda a lei, porque a lei é um compêndio de princípios. Você conhece, não preciso falar delas aqui. Quando, por exemplo, lemos ali, não matarás, nós temos o princípio da preservação da vida. E se você encara a lei de uma forma simplista, você vai incorrer em grandes erros teológicos e acabar ensinando algo que Deus não disse. Nós temos no hebraico, por exemplo, inclusive a lei não matarás lá em Êxodo, é a argumentação de muitos desarmamentistas de que Deus não aprova esse negócio de defesa. Falei, então todos os nossos policiais aqui vão para o inferno. Quem trabalha no exército, quem trabalha na aeronáutica, quem trabalha na linha de defesa, não tem salvação, ué. Porque na hora que o bandido aparecer na frente dele com um fuzil, ele vai fazer o quê? Jogar a arma dele fora e dar uma flor? Dar o Novo Testamento? Então, quando nós entendemos que o não matarás
não é no sentido de simplesmente não tirar a vida de ninguém, mas da preservação da vida. Então, uma vez que você se levanta para tirar a minha vida, eu tenho o dever, não de me entregar à tua vontade, mas de defender a vida que Deus me deu, e se necessário for, eu tiro a sua. Existem 3 palavras no hebraico para morte ou para matar. E essa aqui do Êxodo não é de matar como quem mata um animal, é assassinar. Então Deus está dizendo que o erro, o pecado, não é tirar a vida de alguém, mas de fazê-lo de forma premeditada, ou cometer assassinato. Esse é o erro, porque do contrário o próprio Deus entraria em contradição por conta de outras passagens bíblicas, onde Ele mesmo dá o comando de exterminação. E aqui eu não tenho tempo para explicar o porquê estas coisas acontecem em outras passagens, mas eu estou trazendo a sua reflexão, a importância de olharmos para a lei, não como uma forma ou tábua de salvação, mas como um compêndio de princípios que é santo. E quando você começa a compreender como é complexo cada um dos mandamentos, obedecer a todos sem quebrar é impossível. Ou seja, ninguém é salvo pela lei. Ridículo. Então essa é a argumentação do apóstolo Paulo aqui. Então você já aprendeu uma lição, porque hoje eu quero ser mestre com vocês, quero ser didático com vocês, eu preciso trazer embasamentos para vocês. Vocês estão ouvindo que o papel da lei é revelar o nosso pecado. Você está comigo até aqui? Guardou essa palavra, esse ensinamento? Então a lei salva? Não. A salvação é pela graça, mediante o sacrifício de Jesus. Diga amém a isso. Então a lei revela o pecado. Agora, a partir dos versos 13 até o versículo 20, eu acho incrível. Aqui ele começa a trazer então, diante do primeiro fundamento, que é a lei de Deus, ele vai trazer a natureza do conflito interno. E eu acho que vale muito a pena ler, e eu peço que você preste atenção na leitura que farei a partir do verso 14. Você está comigo aí, né? Bom, só para ter certeza. Escute. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontra esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim, no íntimo do meu ser. Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Então, quando eu olho para estes versículos, eu vejo a natureza deste conflito interno de todos nós, sem exceção. Negar isso é incorrer num erro grave, porque você vai ficar vulnerável. A partir do momento que você não medita, não aprende e não se submete à palavra, e você acha que, sabe, está por cima da carne seca, que agora você é o mega crente, que a tua cabeça é desse tamanho, cheia de teologia, você é incaível. Irmão, esse é um dos piores pensamentos que o cristão pode ter. E é por isso que eu tenho visto e assistido
todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos do meu ministério pastoral, aqui não é diferente. Pessoas cometendo os mesmos erros, caindo nos mesmos pecados. Sabe por quê? Porque não existe nada novo. Simplesmente pelo fato de não estarmos atentos àquilo que é fragilidade da nossa carne. Está faltando conhecer a lei, para que esse pecado seja cada vez mais revelado dentro de nós. Sabe qual é um outro grande problema? É porque queremos ouvir apenas mensagens que massageiem o nosso ego. Queremos ouvir apenas as mensagens da internet. Queremos ouvir apenas as mensagens de pastores, pastoras, que apenas falem algo que o nosso ouvido gosta de ouvir, mas não o que precisamos ouvir. E dessa forma começamos a perder a noção do fundamento da lei. E quando você perde o fundamento da lei, você começa a achar que você é bom. E quando você começa a achar que você é bom, e a tua mente acredita que você de fato é bom, então vai perdendo esse conflito interno, porque na verdade você vai apagando a voz do Espírito que deveria estar gritando dentro de você. Se um apóstolo Paulo tinha tamanha luta dentro de si, irmão, ao ponto de falar: miserável homem que sou, você está achando que você é quem, brother? O último biscoitinho do pacote de bolacha? O incaível? Ah, porque agora eu sou legendário, incaível. Vai nessa, brother, vai cair de colete laranja e bonezinho camuflado, porque não é o que você veste, é o que você se submete à palavra. Muitas pessoas começam a vir, a frequentar, participa disso, participa daquilo. Eu fico até constrangido com o tamanho da dedicação dos nossos irmãos agora com o Alto de Páscoa. Todos os voluntários estão literalmente todos os dias aqui na igreja, muitos deles indo até de madrugada para que tudo aconteça. Uau, incrível! Mas não pense você que são suas obras que estão fazendo com que você marque pontos com Deus. Não deixe, não se afaste deste livro da lei, porque é através dos princípios da palavra que você vai conhecer a você mesmo. Nada novo, nada novo. Chegam todos os dias, e converse com os irmãos da Polícia Civil, os que cuidam aqui, né? Converse com o Dr. Léo Dornelas, que trabalha na Civil também, é dentista, que faz o papel médico do legista e etc. Vai lá, irmão. É que você fica vendo uma notícia aqui, outra colar. Mas pai abusando filho, é todo dia. Avô abusando neto, é todo dia. Recém-nascidos sendo estuprados, é todo dia. Todo dia. E muitas vezes mãe dando à luz um filho e vendendo esse filho justamente para estes atos, para ganhar dinheiro via internet. Se você ainda não ouviu o que é dark web, irmão, você não sabe o que é o submundo. Eu nunca vi tanta realidade numa obra cinematográfica. Irmão, eu estou convencido que vivemos uma Matrix, onde temos uma sociedade colorida, bonita, mas quando você começa a ter acesso ao submundo, e repito, não precisa ir longe, converse com os nossos irmãos policiais, militares e civis desta igreja. Não precisa saber o que está acontecendo no Rio de Janeiro, não precisa ficar sabendo o que está acontecendo lá no Pará, aqui em São Paulo, na capital, em Araçatuba, em nossa região. Ou se você não acredita, peça para ir ver.
nada novo. Do que Paulo fala nos capítulos anteriores, inclusive Deus, por ver estes que rejeitaram a glória dele e buscaram adorar as suas imagens, a Bíblia fala que Deus os entregou à sua própria imundícia, tornaram-se reprováveis, porque essa é a realidade do homem que se afasta de Deus e dos princípios da palavra de Deus. Não me importa se esse homem, como eu disse, se é membro da Amor e Cuidado, se é líder de célula da Amor e Cuidado, se é um pastor da Amor e Cuidado, se é um strong brother, um legendário, não importa. Você pode ter o título que for, a questão é o quanto você está mergulhado em Deus e na palavra e nos princípios, porque é ela quem te guarda e te blinda. Se fosse título, irmão, pastor não adulterava, padre não era pedófilo, e por aí vai. Mas não são títulos. É você. Nada novo. Ah, você está se escandalizando com novos fatos que surgem. Ah, fulano, você viu? Que fez? Olha, era da igreja. E o que a gente não está vendo que está acontecendo? Nada novo. Mas nós gostamos de fazer sensacionalismo. Mas não gostamos de pagar o preço do jejum, da oração, do clamor, das lágrimas. Quando falo de lutarmos por ver uma realidade sendo transformada em nossa cidade, não queremos pagar o preço. De domingo lota, 5 cultos, é fila para fora, é fila para tudo quanto é lado, mas numa terça-feira como essa, onde deveríamos estar com a casa abarrotada de líderes querendo fazer a diferença em suas casas, em seus bairros, em seus condomínios, onde estão? Nada novo. Nada novo. O que Paulo está dizendo aqui é que esse conflito interno, ele continua dentro da gente, mesmo depois que nos rendemos a Cristo. E na verdade, me permita consertar, não é que continua, ele começa depois da conversão, porque antes disso, você nem sentia ou tinha sequer conflito. Mas agora é a luta da carne contra o Espírito, onde o mesmo Paulo, só que lá na carta aos Gálatas, nos adverte no capítulo 5. Do versículo 21 ao versículo 23. Inclusive eu li até o 22 e leio o 23 para você agora. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, verso 24. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Então, perceba, eu vejo a lei e o pecado, depois ele fala a natureza do conflito interno, e agora ele aborda nos versos 21 a 23 a lei do pecado e a lei de Deus, dentro dessa comparação. Quem me libertará? Miserável homem que eu sou. Parece que está tudo perdido, mas na mesma hora que o Paulo traz algo terrível, e parece que ele está entregando os pontos, a impressão que temos é que Paulo chega à conclusão de que não tem o que fazer, mas no mesmo momento que ele faz essa pergunta, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? No verso 25 ele já responde, graças a Deus por Jesus Cristo. E aqui, querido, em quarto lugar a gente enxerga a necessidade da libertação, que é o verso 24 e o verso 25. A necessidade, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Onde eu quero chegar com tudo isso?
Preste atenção no que eu quero falar para você. A grande pergunta é: quem me libertará? Quem me libertará? Se esse é o estrago do pecado, se eu fico sujeito aos pensamentos do pecado, quem me libertará? Se ele fala que é uma escravidão, quem me libertará? A conclusão de Paulo aqui para nós é que, ao passo que a lei revela a natureza pecaminosa, ao passo que o crente continua lutando, ao passo que essa luta ela é esperada na vida cristã, ele nos diz que essa vitória não vem por esforços humanos. A conclusão que temos é que a graça é essencial. A graça de Jesus. E é aí que eu quero conversar com vocês sobre o que de fato pode e deve acontecer, porque sem essa base você sequer tem condições de assimilar o capítulo 8. E o capítulo 8 é o ponto principal da nossa meditação hoje. Fácil falar da vida no Espírito sem entender o quanto precisamos da vida no Espírito. Fácil falar de sermos cheios, fácil falar de receba o batismo com fogo, fácil falar vem aqui, queremos ungir você. Difícil é entendermos o quanto estamos perdidos sem Jesus. O quanto eu sozinho na minha luta da carne estou perdido. O apóstolo Paulo, na verdade, não está falando que ele mesmo se via numa situação constrangedora ou numa situação quase que incontrolável. O foco do apóstolo Paulo não era se apresentar como um miserável que está perdido, mas alguém que reconhece que sem Deus está dessa forma, mas que em Deus ele escolheu o caminho no Espírito. Por isso que, se você ler o capítulo 7 sem o capítulo 8, você vai ter uma interpretação equivocada do que Paulo está dizendo acerca de si mesmo. É quase que uma desculpa para você continuar pecando se ficar apenas com o capítulo 7 de Romanos. E não é isso que ele está dizendo. Ele fala sobre uma luta interna, que ela é constante, mas ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo. E aí, querido, no capítulo 8, lá no versículo 1, ele começa assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Lembra do mesmo Paulo dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo, da mente dessa miserável? Aí, graças a Deus por Jesus. Aí ele fala: estou livre. A questão é, qual vai ser a tua escolha? Você ainda está achando que tu é bonzinho? Porque a razão do capítulo 7 é para você ter uma consciência que sem Deus tu não é bonzinho coisa nenhuma. Tu pode ter a maior carinha, meu irmão, de inocente. Tu pode ter, sabe, rostinho de bebê. Sabe aquele o gato do Shrek, quando fazia aquela cara de coitado, com aqueles olhão desse tamanho, cara de pidoncho? Tu pode ter essa cara aí, tem problema não, irmão. Mas não se engane, por trás desta carinha de choro, o pecado estraga. Deixa eu te falar, nem você, nem eu sabemos de verdade do que somos capazes. Eu já vi muitas histórias. Meu pai, quando estudava direito, eu era um adolescente, um pré-adolescente, e eu pegava o livro de medicina legal dele para estudar, para ler. Eu falei: misericórdia, irmão. Hoje, se eu ver um negócio daquele, acho que eu vomito. Não tem estômago mais não. Mas na época, eu ficava vendo os livros de medicina legal dele. Aí eu falava: mas como é que pode o ser humano ser capaz? É um homem sem Deus. O ser humano sem Deus é capaz de qualquer coisa.
Essa é a temática de Paulo. E agora, esse Paulo, que parece ter dado uma argumentação de que ele não consegue superar seus desejos carnais, porque o mal que não quero, esse eu faço, e o bem que desejo eu não consigo. Agora ele explica tudo para a gente. Ele fala que existe uma luta, mas ele diz aqui no capítulo 8 que tem como ser vencedor. Eu quero trazer um antídoto para você e para mim. Olha só o verso 3. Peço que você leia. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne. Lembra que eu falei, irmão? Não sou eu que estou inventando. Paulo está dizendo. Vou repetir. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer. Porque se você acha que vai ser salvo porque vem para a igreja, se você acha que vai ser salvo porque dá dízimo, se você acha que vai ser salvo porque faz isso, faz aquilo, irmão, a lei não tem poder de salvar. A lei revela. Deus o fez. Então aquilo que a lei for incapaz, Deus o fez enviando o seu próprio Filho em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora vem o ponto principal e concluo em 1 minuto com vocês. 2 ou 3. Isso agora é para mim e para você. Verso 5. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. O que ocupa lugar no teu coração é o que você vai fazer, é o que a Bíblia está falando. Não adianta você estar com o pé na igreja e o outro pé, irmão, fazendo o que é errado. Seja dirigido por valores. Abandone a mentira. Abandone o que é errado. Ame a sua família. Seja honesto em suas transações. Paga o que você deve. Não fica com o nome sujo. Ah, mas eu fiquei doente, fiquei impossibilitado de pagar. Tudo bem. Então procura a pessoa. Porque a Bíblia fala que você se torna escravo a quem você está devendo. Então vai lá, procura a pessoa. Fala, olha, eu fiquei adoentado, eu não posso te pagar agora. Você pode, por favor, esperar. Eu vou me reerguer, eu vou pagar. Ajuste isso. Mas é incrível como que o brasileiro, ele que se explode os outros. Tem gente que é profissional em estragar CPF dos outros. Pega o dele, pega o da mulher, ora para o filho fazer 18 anos logo para estragar o CPF do filho. Pega o da sogra, pega o do avô, vai estragando o CPF de todo mundo, vai fazendo dívida e por aí vai. É impressionante. Enquanto isso, tem gente achando que pecado é beber, pecado é não sei o quê. Meu irmão, pecado é você fugir do centro da vontade de Deus. Não vim aqui trazer uma listinha de você, o de que é certo e que é errado, não. O que eu estou falando tem a ver com todo o contexto e conceito e princípio que eu prego a vocês e junto com vocês por anos. Meu coração sangra, porque mesmo fazendo isso, toda semana é alguém querendo largar a esposa, toda semana é um marido, é uma mulher querendo largar o marido, toda semana é um filho querendo largar o quê? Toda semana gente, impressionante. Ah, porque meu filho foi para a homossexualidade. Pois é, mas quando ele era criança, você não fez o que a gente falou. Você não deu atenção, você não deu amor, você não trouxe para perto. Você era muito duro. Você não levava a palavra de Deus a sério, você vivia uma religiosidade. Você vinha para a igreja e já saía no carro falando mal da igreja na hora de ir embora.
Ah, agora teu filho quis sair da igreja. Ah, tua filha agora está aí, ó, todo final de semana fica com um diferente. Agora você quer a ajuda do pastor. Agora você quer a ajuda da turma aqui para poder ajudar. Pois é, incrível, né? A gente não vai se recusar a te ajudar. Vamos orar, mas o melhor que podemos fazer agora é chorar e orar contigo. Porque você já está numa colheita maldita. Porque escolheu as sementes erradas para lançar na terra errada. A mensagem de hoje é disso que está falando. Hoje eu gravava alguns materiais que minha equipe vai colocando para abençoar as vidas de vocês nas minhas redes sociais. E eles vão fazendo algumas pautas e vão trazendo algumas perguntas. Eu estava gravando isso daí e de repente eu fui surpreendido comigo mesmo. E de repente eu comecei a responder a pergunta que foi feita de forma objetiva, despretensiosa, mas aquilo foi como uma flecha no meu coração. Porque esse é o poder da palavra. E gravando um vídeo, eu me emocionei. Comecei a pensar em mim mesmo. Comecei a reavaliar algumas coisas. Então não pense que eu estou aqui no púlpito apontando o dedo para você, me colocando como o senhor da razão. Eu estou falando de algo que é a luta de todos nós, porque é o que Paulo está fazendo. Sequer ele está se colocando como bastião da justiça. Não, ele está falando, essa é a nossa luta. Mas se eu estou tendo vitória, você também pode. Por quê? Porque eu sei que a vida no Espírito me faz subjugar a vida na carne. E a vida na carne gera morte, mas a do Espírito vida e vida abundante. Por isso que ele fala, olha só, para a gente concluir. O grupo de louvor pode entrar. O verso 6, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. É incrível, não se esqueça que Paulo está falando com a igreja. Então, ele faz uma pergunta retórica. E aqueles que usavam o capítulo 7 para poder dar vazão aos seus desejos carnais, afinal, se nem Paulo segura, quem sou eu? Acabou, irmão, a conversinha. Paulo só está falando que o conflito existe, mas não está dizendo que ele era dominado pela carne. O verso 25 chegou para colocar o ponto final. Graças a Deus por Jesus Cristo. Só tem uma forma de você não conseguir viver esta plenitude. É se você não tem o Espírito Santo. Mas se você entregou tua vida a Jesus, Ele veio habitar em você. Então, fazendo alusão à mensagem de domingo, escolha mergulhar nas águas de Deus. Escolha mergulhar. Por favor, ore ao Senhor para que o teu casamento seja blindado. Por favor, ore ao Senhor para que teu casamento perdure até que a morte separe. Ore ao Senhor para que aumente o seu amor pelo teu cônjuge. Nós não queremos e não podemos admitir o divórcio como se fosse algo comum. Não existe divórcio sem consequência. Não estou dizendo que é o pecado mortal, não estou dizendo que Deus não perdoa.
Eu estou dizendo que não tem como optar por isso e ficar sem as consequências. Deus te ama, mas virão consequências sobre os seus filhos, sobre a sua descendência. Ah, mas eu já estou no meu segundo casamento. Vai, não peques mais. Estou falando para você agora. Deixa o passado. Estou falando de agora. Por favor, ensine isso na tua célula. Viva isso. Ensine os nossos filhos, os seus filhos, os nossos jovens, nossos adolescentes a buscarem no Senhor a pessoa certa, sabendo que essa pessoa é para a vida toda. Os meus jovens aqui, que fazem parte hoje da minha equipe pastoral, quando solteiros, eu falava para cada um deles, inclusive para hoje a minha filha que é casada: se casar errado, acabou. Escolha a pessoa certa. A minha filha mais velha, eu disse: eu não vou escolher o teu marido. A minha mais nova sabe também. Essa é uma experiência tua com Deus. O meu papel, eu faço isso desde que vocês foram concebidas. Eu oro pelo marido de vocês. Eu clamo pelo marido de vocês, mas você é maior de idade. E não sou eu quem vou falar, é este ou é aquele. É a tua experiência com o Senhor. Casou errado, acabou. Porque é para a vida toda. Se você ficar dando apenas margem para o que é da carne, você vai acabar achando normal. Nada novo. Mas se mergulhar no Espírito, você vai ver que é possível superar estes desejos e viver uma novidade de vida. Coloque-se em pé. Quero orar contigo nessa noite. Você recebe essa palavra? Eu diria que ela é tão necessária, não por conta dos dias atuais, porque se você visse o que acontecia em Roma na época em que estas palavras foram escritas, quem tem cabelo ficariam com eles arrepiados. Ou seja, nada novo. Mas você já ouviu isso de mim hoje? Essa é a consequência do homem sem Deus, mas nós podemos viver e experimentar coisas diferentes. Eu queria que não apenas você vivesse isso, mas que você fosse um agente do céu para ajudar e inspirar pessoas a viverem isso. Então seja como o apóstolo Paulo, reconheça pela lei, porque a nossa carne é revelada, e então você pode, sujeitando-se ao Espírito de Deus, lutar contra esses desejos e ser vitorioso em nome de Jesus. Essa palavra não é de acusação, muito pelo contrário, é uma palavra de amor. Porque quando você faz isso, irmão, irmã, você fica longe das consequências ruins, e é isso que o papai quer. Ele quer que você viva o melhor. Por isso que eu disse, essa mensagem ecoa o que temos pregado nos últimos anos. Amém? Que você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, que você permaneça centralizado na vontade de Deus, cheio do Espírito, mergulhado no Espírito Santo. Pai, eu te agradeço por essa noite, te agradeço pelos meus irmãos aqui da comunidade online. Obrigado porque vieram ouvir a tua voz, a tua palavra, e nos sujeitamos totalmente a ela. Obrigado, Deus, por teu eterno amor. Obrigado porque o Senhor mesmo é quem nos dá todas as condições para vivermos a abundância e a vida no teu Espírito. Fortaleça-nos, ó Pai, para que a nossa mente se ocupe das coisas que são do alto. Eu abençoo todas as famílias, os casamentos, os filhos, os trabalhos, os ministérios aqui representados, em nome de Jesus. Blinda os nossos adolescentes, nossas crianças, nossos jovens. Queremos ter uma igreja mergulhada na vida no Espírito Santo do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus.
É a oração que eu faço com toda a minha fé. Que seja amanhã nas células uma noite incrível de bênçãos, de manifestação da tua graça. Seja uma noite de cura, de libertação, de anunciação. Uma noite de discipulado, de avanço, de fortalecimento na tua palavra. Eu oro para que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos entoar essa canção e depois nós encerramos o culto no término dela. Glória a Deus.